Um culto, nós sabemos, ouçam bem, que às vezes tem irmão que diz assim, eu não vou para esse movimento, não tem doutrina. Nós temos que saber que um crente pode cantar adorando a Deus, sim ou não? Ele pode estar no movimento, sentir uma alegria, levantar a mão, dar glória a Deus, sim ou não? Sim. Agora, num culto, Paulo diz que tem muita coisa, tem revelação, né? Eu tenho que viver a revelação, eu tenho que crer no sobrenatural. Sim. Mas tudo isso aí tem que ser direcionado pela palavra, que eu chamaria o quê? De doutrina. A instrução da palavra, ok? Porque é muito importante que nós compreendamos e façamos aqui essa diferença entre doutrinas e costume. Doutrina não é esculhambar crente, doutrina não é esse negócio de você ficar pegando pesado, dizendo isso. Ensine a palavra. Ensinar a palavra não é impor nada a ninguém, é mostrar o que a Bíblia está falando e quem é que convence. É o Espírito Santo, gente. Eu quero dizer aqui a cada professor, a cada pastor, você pode gritar do púlpito, você pode ordenar do púlpito, mas se o Espírito Santo não trabalhar na vida do irmão ou da irmã, não vai adiantar nada. O grande problema é que muitos não souberam diferenciar essas questões e criaram complicações para a palavra, ok? Qual é a questão doutrinal? É que a doutrina, ela pode ser uma doutrina da igreja forçada. É isso que eu quero falar para vocês. Tem muita igreja que a Bíblia, ela traz o ensino, mas a igreja, não atentando para a regra da hermenêutica e da exegese, forçou uma interpretação que não tem nada a ver, buscou um ponto bíblico, como por exemplo Mateus 16:16, há uma igreja que ensina que Pedro é a pedra onde a igreja está fundada. Que Pedro foi o primeiro papa. Isso é doutrina para eles. Então, eles argumentam que isso é doutrina. E eles foram buscar essa doutrina onde? Vamos lá, vocês. Eles foram buscar essa doutrina onde? Foi buscar onde? Na Bíblia, uma mal interpretação. Ah, sim, ele foi buscar. A base dessa doutrina, ele foi buscar onde? Na Bíblia, fazendo o quê? Uma má interpretação. Então, nem tudo que alguém está pregando é a doutrina correta. Tem irmão que diz, mas eu estou pregando é a Bíblia. Só que está pregando e interpretando errado. Pega um versículo, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem aqui. Me veja aí, Deuteronômio 24. E eu não estou defendendo nada errado, só vou mostrar para vocês como a gente força as coisas. É o 22:5. 5. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher. Isso. Porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Olha, isso aqui é um ensinamento bíblico para Israel, que o homem não deveria usar roupa e a mulher não deveria usar roupa de quem? De homem. De homem. Agora eu lhe faço uma pergunta e vocês aqui tudinho, não é testando. Mas o judeu usava o quê? Fala aí para o povo ouvir. O que eles usavam? Roupa de mulher, nosso conhecimento. O judeu usa um vestido. Vestido. Sim ou não? Ele usa um vestido. E para nós aqui no Brasil seria o que isso aí? Roupa de mulher. Roupa de mulher. Então o que ia distinguir um judeu de uma mulher? O que acontece? Vocês podem observar que eles usam o turbante. Então prestem atenção que eu posso pegar esse versículo aqui isolado e forçar e criar uma doutrina que não tem nada a ver com a palavra de Deus. O texto não está falando disso. É isso que eu quero dizer para vocês. Deus queria preservar a masculinidade e não criar confusão entre os dois mundos, o universo masculino e o universo feminino. Então ele dá os sinais de como se identificar o que é o homem e o que é a mulher. Mas alguém isoladamente pega isso aqui e aí confunde tudo. Eu só estou dizendo que às vezes você pode pegar a Bíblia e legalizar uma doutrina humana que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então nós temos que ter todo cuidado com essa questão de doutrina. Não é o simples fato de alguém pegar um versículo, ou dois ou três, e consubstanciar, dizer que é doutrina. Tem que estar atrelado ao contexto bíblico no seu todo, tem que estar atrelado à vivência daquilo que Cristo mesmo ensinou. Esse método de interpretação foi muito forte quando entrou o racionalismo, quando veio o iluminismo, alguns colocando a razão os teólogos liberais, eles dizem que a Bíblia pode ser avaliada pela mente humana, a Bíblia ela tem erros. Então, quando entrou essa questão do racionalismo, então, a partir da modernidade, você vê que a Bíblia passa a ser um livro questionado. Os milagres de Jesus, a pessoa de Jesus. E aí foi que veio aquela velha ideia
de que muitos teólogos liberais e outros começaram a dizer que a Bíblia, ela deveria ser relida outra vez, interpretada de outro modo, ela tem seus erros, ela tem suas falhas, ela tem seu fundamentalismo. E aí muitos, isso aí não é agora não, meus irmãos, isso aí faz tempo. No momento que surge a modernidade, não é nem a modernidade, é lá o diabo, lá no começo do mundo. Vocês se lembram lá em Gênesis 3? Que Deus disse uma coisa, ele disse, não é bem assim. Quem já começou a torcer a palavra de Deus, achando que ela estava totalmente errada, quem foi? Foi o diabo, lá em Gênesis 3, dizendo, não é bem assim. Deus disse, não comam, porque no dia que vocês comerem, morrerão. Aí o que o diabo diz? Não, vocês vão ser como? Ou seja, é atualizar a Bíblia. Eles querem atualizar a Bíblia. O problema não é que a Bíblia precisa ser renovada. O problema não é que a Bíblia precisa ser transformada. O problema é que cada um pega a Bíblia e interpreta no modo moralista, individualista, político, literalista, doutrinal e modernista. Esse é o problema. Esse é o problema. Quando você se aproxima da Bíblia, se você se aproximasse dela, tirando as sandálias dos pés e sabendo que é um livro santo e dizendo, Deus, fala comigo pela palavra, eu rendo a minha mente a ti, você ia deixar de fazer essas besteiras aqui todinho. Agora, não vai para a Bíblia com isso. Às vezes quer ser famoso, às vezes quer ser importante. Olha para cá, filma aqui, bota aqui, bem aqui na minha cara, filma aqui direitinho. Meu irmão, eu estou aqui. Tem gente que acha ruim, tem gente que não gosta. Primeiro, eu não convido você para vir para cá. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Agora, eu quero conservar a sã doutrina, que é a palavra de Deus. É a instrução das Escrituras, que traz vida, que traz alegria, que traz prazer para a tua alma. Então eu estou mostrando métodos errados. E qual é o método certo, pastor Zéu? Nós temos o método histórico gramatical, nós temos a análise da Bíblia, ela foi feita dentro de um tempo. Eu vou recorrer à hermenêutica. Se eu quero saber o que uma palavra foi lá, eu não preciso mudar a Bíblia, eu vou entender que dentro daquela cultura e daquele povo há uma exegese. É saber o que ele disse lá. Como é que eu entendo a palavra hoje? Eu vou para a hermenêutica. Ela me dá princípios de interpretar a palavra de modo correto. Entenderam agora? O que a doutrina faz? Tem irmão que pensa que a doutrina é só uma questãozinha de roupa. É uma questãozinha. Não, doutrina é que quando a doutrina entra, ela muda você por dentro. Quando a doutrina entra, o pastor não precisa mandar tu ser luz. Quando a doutrina entra, o pastor não precisa mandar tu ser santo. Quando a doutrina entra, o pastor não precisa mandar tu se comportar direito na sociedade. Quando a doutrina entra, tu sabe ser servo, e o patrão também sabe ser um senhor no temor de Cristo Jesus. Quando a doutrina entra, o crente é educado. Quando você vê uma mulher, olha para cá, tá filmando direito, irmão, bota aqui. Quando você vê uma irmã na igreja, que ela ainda quer a impiedade do mundo, a vergonhice do mundo, ela está na igreja, mas é traindo o marido dela. Ele está na igreja, mas é namorando, diz que é crente, é casado, mas é namorando. A doutrina entrou? Ele está na igreja, mas compra fiado e não paga. A doutrina entrou? Não. Ele está na igreja, mas ele quer andar como gente do mundo, se vestindo como pecador. Ele quer andar devasso. A doutrina entrou? Não. Nunca. Quando a doutrina entra, tu passa a ser educado. Quem vai te educar agora é o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Fale amanhã isso na escola dominical, irmão. Olha para cá, bota bem aqui na minha cara. Tá filmando direitinho? Quando a doutrina entra, tu não quer ser mais como o povo do mundo. Quando a doutrina entra, tu não quer imitar o mundo. Quando a doutrina entra, uma mulher cristã santa, ela não quer andar devassa, mostrando o corpo, mostrando os seios. Quando a doutrina entra, o homem não quer ser garanhão, não quer ser as pessoas do mundo, ele quer ser agora luz. Porque a doutrina, e o que a doutrina faz? Educa. O que a doutrina faz? Diz aí vocês bem forte, o que a doutrina faz? Educa. Pronto. Não é o pastor que vai educar. Quem é que educa? Oh, irmão, um patrão, um crente, olha, um crente independente de classe, seja o patrão, seja o servo, seja o senhor, seja a senhora, quando a doutrina entra, ele tem e quando ele tem piedade, ele tem temor. Você não pode, olha, crente que tem doutrina, ele não é saliente. Pode ele ser um funcionário, porque Paulo usou a palavra patrão e escravo, mas aqui ele está dizendo dono de empresa, dono de loja, empresário, funcionário. O crente que tem doutrina, ele luta para que essa doutrina não seja blasfemada. Eita coisa boa.